Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Essa é a nossa quarta aula do módulo Geografia Bíblica. Já vimos muita coisa até agora, até aqui, e chegamos na metade, são 8 aulas. Essa é a nossa quarta aula dentro desse módulo, conhecendo a Bíblia, ou tendo esse olhar geográfico para as Escrituras Sagradas, sabendo que Deus comunicou a sua mensagem aos homens, levando em consideração muito da geografia, o lugar, as pessoas que falaram, todas elas tinham o seu jeito próprio de falar, as cidades que são mencionadas. Então, assim, a Bíblia é muito cheia de geografia, a gente já viu isso, e agora vamos falar. Basicamente, faremos agora uma espécie de integração. Vamos interagir um pouco a geografia bíblica, a geografia com a Bíblia, não é? Aqui nós vamos falar sobre a cultura dos autores dos textos sagrados, dos leitores desse texto. Eles tinham uma cultura própria, eles tinham uma mesma língua. Nós vamos falar também sobre a importância dos mapas, a importância de mapear a história. E nós vamos falar sobre uma proposta de leitura bíblica organizada a partir da geografia e terminaremos falando sobre a cidade de Siquém, que já falamos em algumas aulas aqui anterior. Vamos começar dizendo que os autores das Escrituras Sagradas, eles tinham 3 fatores em comum com seus leitores. É importante que a gente entenda isso. Então, o escritor da Bíblia, o escritor do texto sagrado, ele tinha com o seu leitor imediato uma língua em comum. Eles falavam a mesma língua. Então a mensagem não tinha dubiedade de palavra, isso aqui significa isso. Não, eles falavam a mesma língua. Isso é muito importante que a gente lembre, porque quando nós abrimos a nossa Bíblia hoje, nós lemos em português. Nós estamos distante geograficamente, nós estamos distante linguisticamente, nós estamos distante culturalmente, então nós estamos totalmente distante da realidade dos primeiros leitores do texto sagrado. Esse problema eles não tinham. Os autores com os seus leitores imediatos falavam a mesma língua. Hoje, para a gente ler a Bíblia Sagrada de uma compreensão mais profunda, a gente tem que recorrer às línguas originais. E aí a gente vê principalmente os seminários, né, o que você está fazendo aqui, se aprimorando. E aí, quando a gente pega um texto, geralmente surge alguma dúvida, nós vamos consultar a língua original. Mas, além da língua original, é importante que a gente consulte a geografia, a história, em que momento se deu isso. Eu até acho interessante quando eu vejo pessoas que, às vezes, fazem uso disso para até um certo exibicionismo bobo. E já que você está num curso, num seminário, eu quero deixar isso como um conselho. Eu acho que esse é o momento da gente tratar esse tipo de coisa. Existem pessoas que, quando leem a Bíblia, falam assim, olha, isso aqui no grego significa isso. Aí solta uma palavra lá, dizendo ele que está falando em grego. Não, Bom, deixa eu organizar essa minha fala. Quando nós vamos falar, por exemplo, imagine que você vai falar sobre perdão. Então, o leitor sério das Escrituras, alguém como você que está estudando, que tem conhecimento, você vai falar sobre o perdão, aí você pensa logo, bom, a palavra perdão, no grego, tem várias palavras que tratam desse tema, várias palavras para referir-se a esse mesmo termo, perdão. Então, quando se fala de uma relação entre duas pessoas, quando alguém ofende um outro, tem uma palavra que é utilizada. Mas quando se fala, por exemplo, de uma dívida, que alguém perdoa a dívida, é outra palavra. Aí tudo bem, porque você está usando um termo da língua original para expandir o conhecimento. É muito bom que se faça isso. É enriquecedor. Mas é cansativo quando você vê pessoas falar assim, olha, a palavra pai, em grego, significa genitor.
Não, criatura. Genitor e pai, em português, também tem o mesmo significado. Então não vem com essa história de você querer trazer um negócio da língua original só para mostrar. No grego diz isso. Hebraico, por exemplo. A palavra santo em hebraico. Olha, a palavra santo em hebraico é kudus. Certo? E daí? E próximo? Então, assim, esse tipo de coisa não edifica. Não faça isso. Se você for expor as escrituras sagradas, quando você volta para a língua original, faça isso para enriquecer o seu conhecimento e ampliar, enriquecer o conhecimento daqueles que irão lhe ouvir, para abençoar a vida daqueles que irão lhe ouvir. Não apenas para exibir, olha, no grego é isso, aí você lê o texto, essa palavra no grego, olha, comunhão, no grego é koinonia, certo? E o que eu faço com essa informação agora? Então, esse tipo de coisa, sinceramente, ao meu ver, não é uma coisa que seja muito útil. Mas, enfim, voltando aqui ao tema, os autores bíblicos não tinham esse problema com seus leitores, eles tinham uma língua comum, eles tinham uma geografia em comum. Então, quando eles falavam de alguma coisa, se alguém dissesse, por exemplo, olha, Deus falou com o profeta em Jericó, só um exemplo. Todo mundo sabia exatamente a posição geográfica de Jericó. Então eles tinham em comum a geografia, como também tinha a cultura em comum. Como nós não temos isso, como nós não temos a mesma cultura, nem a mesma língua, e não vivemos geograficamente no mesmo lugar, eu quero lhe convidar, você olha para essa imagem, você pensa o quê? Me diga aí. Olhando aqui para a imagem, você imagina o quê? É alguém pensando, né? Vamos pensar fora da caixa. Pensa fora da caixa. Já que você não fala, a gente não fala a língua, não temos uma língua comum, uma cultura comum, então eu lhe convido para que a gente pense um pouquinho fora da caixa agora. Vamos pensar fora da caixa. Vamos criar um mapa. Vamos falar sobre mapa, vamos criar um mapa mental. E quando a gente pensa em mapa, geralmente a gente pensa no mapa que está lá no aplicativo do nosso celular, um mapa físico. É basicamente isso que a gente quer falar, mas eu quero que a gente pense num mapa que ele esteja na nossa mente. E todos nós temos um mapa na nossa mente, todos nós. Você sai da sua casa, quando alguém diz assim, se você diz, eu estou indo para a igreja, as pessoas sabem exatamente a rota que você vai pegar, a rua que você vai... Então você tem um mapa. O mapa que está na sua mente para você sair da sua casa, ir para o seu trabalho, ir para a igreja, pegar as crianças na escola, ir para a faculdade, para a sua... Enfim, todos nós temos um mapa na nossa mente. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, é muito importante que a gente também tenha esse mapa. E é esse o convite que eu faço para você e a proposta desse módulo de Geografia Bíblica, que você fixe na sua mente um mapa dos acontecimentos bíblicos. E a partir de agora eu quero, assim, massificar isso. Eu vou falar tanto dessa coisa de mapa que quando eu terminar você vai ter o mapa de Israel imprimido na sua cabeça. Você nunca pensar assim, falei, eu sei, já sei, tá no norte, tá no sul, tá no leste, tá no oeste. Então aqui tá para você, eu coloquei a divisão das tribos. As tribos ficaram divididas na região. Israel é isso aqui, ó. A terra prometida ficou dessa forma depois que foi conquistada por Josué. Aqui estão as tribos. Então nós temos, Israel é só norte, aqui na parte de cima, né? Essa parte aqui, norte, e sul, a parte de baixo. Basicamente é fácil porque a gente divide em norte e sul. Agora aqui você pode olhar que tem o Rio Jordão. Tá vendo o Rio Jordão? Importante que a gente saiba identificar. Esse é o Rio Jordão, bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é o Mar da Galileia. Isso aqui está no norte, essa é a região norte. Então nós temos o Rio Jordão que nasce aqui no Monte Hermon, que está aqui em cima. Ele desce, ele vai descendo, forma o Mar da Galileia aqui, nessa região. E ele continua descendo, sai do Mar da Galileia e vai descendo, até entrar no Mar Salgado, grande mar salgado chamado na Bíblia,
que é o Mar Morto, essa região aqui. Bem, isso aqui é fronteira, tá? Os filhos de Israel, eles vieram do Egito, que está mais ou menos aqui embaixo, entraram por aqui, na verdade aqui tem o mar vermelho aqui embaixo, eles atravessaram e vieram pelo território de Edom. Você pode observar, aqui são 3 povos importantes. Nós temos Moabe aqui, Edom. Quando eu falo Edom, o que vem na sua cabeça? Você lembra de quem? Edom, os edomitas, são os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Edom vem dos descendentes do irmão de Jacó, Esaú. E aqui se formou um outro grande povo, grande império, que são os Moabitas. E em cima aqui nós temos os Amonitas. Esse Amon, ele é um dos descendentes de Ló. Mas enfim, deixa essa questão da história para depois. Eu estou mostrando isso aqui para dizer que essa região toda hoje está no que é na Jordânia, conhecida. Toda essa região é na Jordânia. Região muito desértica. E aqui, quando a gente lê a divisão das tribos, nós vamos ver que 2,5 tribos decidiram ficar desse lado do Rio Jordão, tá vendo? O Rio Jordão aqui. E 2,5 tribos pediram para Moisés, dizendo, olha, a gente não quer atravessar o Jordão, nós não queremos posse do outro lado, nós queremos ficar desse lado de cá, nesse território aqui dos Amonitas, dos Moabitas. E Moisés concedeu esse desejo deles. Moisés dividiu e disse, então, a tribo de Gade e a tribo de Rubens e metade da tribo de Manassés ficaram desse lado do Rio Jordão, não atravessando. Na verdade, eles atravessaram, conquistaram a terra prometida e depois eles voltaram e se estabeleceram desse lado de cá. 2,5 tribos, Ruben e Gade. E meia tribo de Manassés ficou desse lado aqui e a outra meia tribo ficou com a porção do outro lado. Aí aqui nós temos, lá no norte, nós temos aqui, ó, a tribo de Asser, a tribo de Naphtali, a tribo de Zebulon, a tribo de Isacar, a tribo de de Manassés, metade da tribo de Manassés, a tribo de Dan, Efraim, Benjamim, Judá e Simeão. Gente, Simeão ficou com a parte mais difícil. Sinceramente, quando eu olho para Simeão, eu fico com dó dele, porque a tribo dele ficou com a parte de todo o deserto. Aqui é só deserto. Quem conhece Israel sabe que essa parte daqui, aqui o negócio é feio. Aqui está o deserto do Ararat, o deserto do Negev. Aqui é só deserto. Mas foi a região que ficou. E aqui a gente tem Berseba. Nós vamos ver que Berseba, ela se tornou uma cidade referência para dizer que era o extremo, a fronteira sul do território de Israel. A Bíblia menciona muitas vezes e diz que o povo se uniu como um só homem, desde Dan, aqui em cima, até Berseba. Dan é a fronteira norte, o extremo norte de Israel, era aqui aonde Dan se estabeleceu, e no sul, a cidade de Berseba. Se você está prestando atenção, você há de observar que aqui nós temos Dan e aqui nós temos Dan também. Então Dan está em 2 lugares. Aí você olha e pensa, mas como é que é isso? Você abrir Josué capítulo 19, versículo 47 e 48, quando Josué distribui a terra, a tribo de Dan, diz o texto, que ficou com uma porção muito pequena da terra, pouca terra. A terra que eles ficaram foi essa parte aqui. Essa é a parte que Josué deu para Dan. Mas era um território muito pequeno e eles ficaram insatisfeitos. O texto diz que eles ficaram com muito pouco pedaço de terra. E aí Josué diz, olha, então vocês saem por aí, procurem outra terra para vocês possuírem. E eles vieram para o norte, dominaram essa cidade chamada Laís ou Laquish, dominaram aqui e se estabeleceram, de sorte que se tornou aqui no norte, e aqui tem tanta história, gente, se mistura geografia com história, porque aqui é onde, quando o reino é dividido em 2 partes, o reino de Israel no norte, em cima, e o reino de Judá no sul, Dan se tornou o local onde os sacrifícios eram oferecidos. Se tornou o local onde o rei, esqueci o nome agora,
Roboão, ele estabelece aqui no norte e diz para o povo, não precisa ir para Jerusalém. Não, pode ficar aqui mesmo e a gente estabelece os sacrifícios aqui. Então, Dan é a fronteira norte e Berseba é a fronteira sul. Grave isso na sua cabeça, coloque esse mapa aí na sua cabeça, tá bom? E a gente vai falar dele mais depois. Se você ainda não gravou, vai gravar. Tá vendo? Mais uma vez, um outro mapa, mostrando outra vez. Nós temos Dan aqui em cima no norte, Berseba, que é de Berseba. Ah, tá aqui, ó. Berseba aqui no sul. Aqui você tem o Mar Morto, aqui é o Mar da Galileia e o Rio Jordão desce toda essa parte aqui. E quais são os impérios, as nações vizinhas do lado de cá? Edom, os descendentes de Esaú, Moabe, a gente lembra de Ruth, não é? A Moabita, e Amon, os amonitas aqui em cima. E do lado de cá, as demais tribos. Cansou de mapa? Mais um, que é para você ter esse mapa na sua cabeça. Você vai aprender isso, vai terminar esse curso com a mapa. Quando você pensar assim, Israel, Terra Santa, você já sabe. Tem o norte, tem o sul, as tribos se estabeleceram. Você vai lembrar que Dan está aqui no norte e Dan está aqui também. Aí você vai ver que aqui, ó, Efraim está na parte privilegiada. Aí você tem aqui, ó, a região de Jericó, já é a região mais desértica, mas nós temos Jerusalém privilegiada. Então quem ficou com essa região daqui, principalmente o norte, a tribo de Naftali, a tribo de Asser, a tribo de Zebulon e Isacar, eles ficaram com a parte muito fértil. A parte norte de Israel é uma parte muito fértil, com vales, com montanhas verdejantes, muitas chuvas. Inclusive aqui em cima tem o Monte Hermon, que está aqui nessa região de cima, e o Monte Hermon fica gelado. A degelação do Monte Hermon é que forma a nascente do Rio Jordão, então é uma parte muito privilegiada. Realmente essas tribos aqui ficaram muito privilegiadas e eu fico sempre com dó da tribo de Simeão, que ficou com a parte bem desértica aqui desse lado. Mas eu coloquei isso aqui, esse mapa, para mostrar e dizer algo que eu estava esquecendo. A gente lê no Novo Testamento algo sobre Alta Galileia e Baixa Galileia. Se você não sabe o que é isso, eu vou lhe dizer agora para você nunca mais esquecer. A região da Galileia, bom, só para antes disso, essa região aqui do Mar Morto, essa região é a região mais baixa da Terra. O Mar Morto está a 430 metros. Tem uma parte do Mar Morto que está a 430 metros abaixo do nível do mar. Não tem nenhum lugar no mundo que seja mais baixo do que o Mar Morto. O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra. Tem um ponto no Mar Morto que é 430 metros abaixo do nível do mar. Certo. E aí nós temos toda a região aqui, ó. Aí começa a região da Judéia e aí entra na região da Galileia. Logo aqui, isso aqui já é Galileia. Só que toda a região da Galileia, inclusive o Mar da Galileia que está aqui, está abaixo do nível do mar. Veja, nós temos o Mar Morto a 430 metros aqui e você vai subindo, apesar de estar subindo, continua sem poder respirar, está embaixo d'água, está abaixo do nível do mar. A Galileia aqui tem parte dela que está ainda abaixo do nível do mar, como por exemplo o Mar da Galileia. O Mar da Galileia ainda está bem abaixo do nível do mar. Mas na mesma região, você sai do Mar da Galileia e começa a ir para a cidade de Nazaré, por exemplo, logo quando você sai da região de Tiberíades e você vai rumo a Nazaré, aí você vê, tem um marco lá mostrando o nível do mar, e você sai do nível do mar, de sorte que Caná da Galileia, Nazaré, já são cidades que estão acima do nível do mar. E esses lugares que vão se subindo para a parte de cima é chamado Alta Galileia. E essa é a divisão. O que está abaixo do nível do mar é Baixa Galileia, e o que está acima do nível do mar começa a ser chamado de Alta Galileia, até a parte de cima aqui, onde está a região de Dan, a fronteira norte de Israel. Então, resolvido essa parte da Alta e Baixa Galileia,
mais uma vez eu coloco o mapa aqui, para ter certeza de que você vai ler a Bíblia com esse mapa na sua mente. Quando você lê a Bíblia, você vai lembrar desse território, desse tipo de topografia. Hoje, Israel faz fronteira com a Síria, aqui no norte. Você está vendo essa parte aqui? Isso aqui são as colinas de Golã. Essas colinas do Golã é motivo de uma grande disputa entre Israel e Síria, desde que Israel foi formado como Estado. Na Guerra de 67, Israel tomou essas colinas que estavam sob o domínio da Síria. E até hoje a Síria diz que são terras pertencentes à Síria e Israel diz que não devolve de jeito nenhum. O certo é que essa terra ela está sob o domínio de Israel nos dias de hoje. Então a Síria está aqui no norte, Israel tem o Líbano aqui, que também faz fronteira com o norte, e aqui a gente tem o Monte Hermon, ele está bem aqui, ó. O Monte Hermon, ele faz parte dele está em Israel, parte dele está no Líbano e parte dele está na Síria. Aí nós temos desse lado aqui a Jordânia, mais embaixo a Arábia Saudita, mas Israel não faz fronteira com a Arábia Saudita, faz fronteira só com a Jordânia e faz fronteira com o Egito desse lado aqui e aqui o Mar Mediterrâneo. Esse é o mapa para você guardar na sua mente. Se você não guardou, guarde de novo, tá? Aqui mais uma vez. Mas eu coloquei aqui agora para trazer uma outra explicação. Essa explicação sobre algo que você com certeza já ouviu na televisão, chamado de West Bank, em inglês, muito famoso. Todos os jornais falam sobre faixa de Gaza e West Bank. Gaza Strip and West Bank. Em português, sempre você já ouviu falar sobre Cisjordânia e faixa de Gaza. O que é isso? O que é Cisjordânia? O que é faixa de Gaza? Faixa de Gaza é esse território aqui. Tá vendo? Tá circulado aqui, ó. Isso aqui é a faixa de Gaza. As cidades mais importantes é Gaza, a cidade de Gaza, e tem outras cidades como Khan Yunis, que é uma cidade importante que está na faixa de Gaza. O West Bank, Cisjordânia, é essa faixa aqui, ó, cinza. Todo esse território cinza aqui é a Cisjordânia. É uma faixa de terra que tem mais ou menos 40 quilômetros de comprimento e 20 quilômetros de largura. E ela está na parte oeste do Rio Jordão. O Rio Jordão está aqui, ela está nessa parte. Gente, esse território, tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza, não pertence a Israel. Não pertence a Israel. Isso é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade para explicar para as caravanas quando a gente está em Israel. Porque aí a gente está aqui, por exemplo, uma das cidades que estão aqui dentro desse território é Jericó. Belém, tá aqui, ó, tá vendo esse pontinho branco aqui? É Belém. Aí a gente vai para Belém e a gente fala assim, olha, agora pegue seu passaporte, porque nós vamos sair de Israel, nós vamos entrar no território palestino, nós vamos entrar na Cisjordânia. Então não é Israel? Não é Israel. É um pedaço de terra dentro de Israel que não pertence a Israel. Isso faz parte de acordos políticos que foram feitos por ocasião da formação do Estado de Israel, mas de sorte que dentro de Israel existe território que não pertence a Israel. Esse território é toda essa faixa que tem mais ou menos 40 quilômetros de comprimento e 20 de largura aqui, chamado Cisjordânia, está próximo da Jordânia, que é o território da Jordânia, então ele está próximo da Jordânia, sendo separado pelo Rio Jordão aqui, e o Mar Morto aqui embaixo, e a faixa de Gaza. Aqui dentro estão cidades muito importantes na história bíblica. Aqui dentro, por exemplo, está Jericó, aqui dentro está Hebrom, aqui dentro está Belém, aqui dentro está Betânia. Todas essas cidades importantes estão aqui dentro da Cisjordânia, não pertencem a Israel. E aqui a gente tem a faixa de Gaza. Aqui dentro desse lugar tem outra cidade muito importante, sabe qual? Siquém. Pois é, Siquém. A terra
que Abraão chegou, o primeiro altar edificado por Abraão, o lugar que Deus sinaliza para Abraão que ele havia chegado na terra da promessa, hoje está dentro do território chamado Cisjordânia, que não pertence a Israel. Explica isso melhor, pastor. Explico. Você sabe que nós temos 26 estados e o Distrito Federal no Brasil. O Distrito Federal é uma região composta por algumas cidades e elas são autônomas. O Distrito Federal tem governador, o Distrito Federal tem deputados e o Distrito Federal tem senadores. Pois é, o Distrito Federal está dentro do estado de Goiás. Não existe um estado chamado Distrito Federal. Não. É um distrito dentro do estado de Goiás, mas não pertence ao estado de Goiás. Tem fronteiras próprias, tem administração própria, é independente, mas está dentro do estado de Goiás. Não tem um estado chamado Distrito Federal. Não. Tem um distrito que está dentro dos limites do estado de Goiás. Pois bem, é mais ou menos a mesma coisa com a Cisjordânia e a faixa de Gaza. São territórios dentro de Israel, mas têm autonomia própria. Eles não é um país, eles não têm um exército, por exemplo, mas são independentes, têm polícia própria, têm administração própria, têm governo próprio, tudo é próprio, tem administração normal e está dentro do território de Israel. Espero que você tenha compreendido um pouco melhor sobre isso. Então nós temos aqui Cisjordânia e faixa de Gaza. E Israel é isso aqui. Então veja, Jerusalém está aqui em vermelho porque é um ponto muito conflituoso. Jerusalém é um problema. Na separação, 1948, na formação do Estado de Israel, Jerusalém foi fatiada. Parte ficava com os judeus, parte ficava com a Jordânia. Uma confusão. Na Guerra dos 6 Dias, Israel toma Jerusalém e diz, acabou. Nunca mais a gente devolve Jerusalém para ninguém. Jerusalém é nossa. E aí Israel transforma Jerusalém em capital e diz, da mesma forma que Davi, o rei Davi, constituiu Jerusalém como capital de Israel, a gente transforma essa cidade como nossa capital e sempre será a capital do Estado de Israel. Mas para as Nações Unidas, a capital de Israel não é Jerusalém, e sim Tel Aviv, que está aqui, esse outro pontinho vermelho. Todas as embaixadas do mundo estão aqui, em Tel Aviv. Exceto, agora, no governo, administração de Donald Trump, ele levou para Jerusalém a embaixada americana. E o Brasil, querendo aí imitar alguma coisa, fez um movimento que acabou sem fazer nada, né? Nem transformou, nem levou a embaixada e nem fez nada. Mas, enfim, Jerusalém é a capital de Israel para o povo judeu, mas para o mundo a capital é Tel Aviv. De sorte que as embaixadas estão todas em Tel Aviv, com exceção agora da embaixada de Estados Unidos, Guatemala e tem outro país que eu acho que também colocou a embaixada em Jerusalém. Mas Jerusalém é esse ponto sensível de conflito. Os palestinos, os árabes, dizem que não. Jerusalém pertence à Palestina, pertence à Cisjordânia e querem por tudo que esse território seja reconhecido como a capital do seu povo. E aí a confusão para muito tempo. Vamos deixar porque isso aqui é confusão única. Já memorizou o mapa? Se não, tem mais um aqui para você não esquecer. Olha aqui, Dan no norte, Naftali, Asser, que é a divisão das tribos. Aprenda a olhar os mapas na sua Bíblia, leia, que aí você vai ler, vai entender, olha, aqui no norte, quando falar a tribo de Zebulon, você já sabe que ela está no norte. De Asser, sabe que está no norte. E aí você lembrar assim, e o coitadinho? O coitadinho é Simeão, ficou só com o deserto aqui embaixo, a principal cidade sendo Berseba. E Jerusalém está no meio aqui, bem no meio, no território de Judá. Do lado de cá ficou quem? 2 tribos e meia. Rúben, Gade e metade da tribo de Manassés. Vamos organizar isso geograficamente? Vamos fazer uma organização e a gente lê a Bíblia, a gente tem a opção de organizar a leitura bíblica por acontecimentos, por cronologia, por exemplo. É muito bom, você faz
uma ordem cronológica da leitura dos fatos, fica muito bom. Ou então, tem pessoas que preferem fazer essa leitura teologicamente falando. Então, você organiza por temas teológicos, vou falar aqui, a gente vai ler, por exemplo, sobre a escatologia, enfim, você organiza de forma teológica também. Mas a organização geográfica da leitura bíblica é muito importante. Vou dar um exemplo aqui para você, falando da cidade de Sunem e Naim. A cidade de Sunem, quando você abre lá no segundo livro de Reis, capítulo 8, você vê que o profeta Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher, devolvendo ele à sua mãe. Aconteceu aonde? Em Sunem. Um profeta ressuscita o filho de uma viúva. Perdão, de uma viúva não, de uma mulher. É uma mulher que tem um filho ressuscitado em Sunem. Em Lucas, capítulo 7, Jesus ressuscita o filho de uma mulher, no caso de Jesus, uma viúva, em Naim. Sabe qual a distância entre os dois lugares? 15 minutos caminhando. Aqui está. Cadê o mouse? Aqui está Sunem e aqui está Naim. 15 minutos caminhando de um lugar para o outro. Veja, dois acontecimentos em tempos completamente distantes, mas acontecimentos muito semelhantes. No Antigo Testamento, Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher. No Novo Testamento, tem outra ressurreição, também de um filho de uma mulher, feito por Jesus. Tanto que em Lucas, quando você lê o episódio, as pessoas olharam e lembraram do episódio e disseram: uau, um grande profeta se levantou entre nós. Você organiza os fatos geograficamente falando. Vamos para Siquém. Lembra de Siquém? Siquém está aqui, essa cidade, nesse vale, entre dois montes. Eu disse em uma das aulas, nós temos o monte Ebal aqui e o monte Gerazim aqui. No meio, esse vale é a cidade de Siquém. Vamos lembrar? Siquém é o lugar aonde a primeira parada do patriarca Abraão. Ele chega em Canaã, atravessa todo o território. Quando ele chega em Siquém, de repente, Deus fala com ele e diz: olha, eu vou dar para você, essa é a terra que eu vou dar para você. Abraão se prostra perante o Senhor e edifica o primeiro altar. Primeiro altar edificado por Abraão acontece aqui na cidade de Siquém. A cidade de Siquém hoje é a cidade de Nablus e está onde? Na Cisjordânia, que eu acabei de mostrar para vocês. Estamos organizando geograficamente. Aqui está Monte Ebal e Monte Gerazim. Esses dois montes são emblemáticos, cheios de significados. Muitas teorias foram inventadas, muitas crenças foram desenvolvidas. Siquém é uma das cidades onde se torna o berço do povo samaritano. Os samaritanos são estabelecidos aqui, surge esse povo samaritano aqui, se torna uma confusão. O monte mais importante aqui, esse Monte Gerazim, se torna um centro de adoração. Constrói-se um templo aqui. E os habitantes desse lugar tinham uma expectativa. E o Messias é adorado, o local de adoração, aonde que é? A gente tem que adorar lá em Jerusalém. Aí você fala em Jerusalém. Quer que eu volte o mapa para você lembrar? Não, né? Você já lembra, Jerusalém está onde? Tá. Não vai esquecer, pelo amor de Deus. Então, eles diziam, a gente adora em Jerusalém ou adora aqui no Monte Gerazim? Lembra dessa disputa? Bem, aqui está. Abraão entendeu que havia chegado na terra da promessa, quando ele chegou em Siquém. Gênesis 12, do 1 a 7. Josué, no capítulo 8, do versículo 30 ao 34, logo que Josué entra na terra prometida, começa a conquista da terra prometida, ele reúne o povo, sabe aonde? Em Siquém. Chama o povo e reúne em Siquém, e ali ele faz uma espécie de compromisso. Chama o povo para um compromisso com a lei, uma revisão, um comprometimento do povo em guardar a lei do Deus que havia feito a promessa que daria aquela terra por herança. Então, antes de conquistar, de consumar a conquista da terra prometida, Josué leva o povo para dizer: vamos permanecer fiel ao Senhor que está nos dando essa terra da promessa. Abraão entende que é a terra da promessa. Josué, no mesmo lugar, junta o povo para reafirmar a promessa.
E no final da vida de Josué, capítulo 24, versículo 1 ao 28, Josué reúne mais uma vez o povo, sabe aonde? Em Siquém. Exatamente. E é aqui onde Josué tem aquela famosa frase no seu discurso de despedida, e ele diz assim: eu não sei sobre vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué conclama o povo a permanecer fiel ao Deus que havia dado a terra da promessa para eles. Tudo isso aconteceu em Siquém. E Jesus passou por Siquém? Eu disse que havia essa expectativa, a adoração. E aí? É onde? É no Monte Gerazim? É em Jerusalém? E os samaritanos com esse problema todo? De repente Jesus vai exatamente para Siquém. Você lê isso lá em João capítulo 4, a cidade chamada agora Sicar. Jesus está lá no poço de Jacó. E de repente ele se apresenta para aquela mulher samaritana como sendo o Messias prometido. Lembra, Abraão, quando ele recebe o chamado de Deus, Abraão carrega consigo a promessa de que o Messias viria, o Salvador viria, que seria bênção para toda a humanidade. Abraão sai lá de Ur dos Caldeus até chegar em Siquém. Quando ele chega em Siquém, a promessa do Salvador da humanidade, o Messias, o que seria o Salvador da humanidade, Deus alerta o patriarca que havia chegado no lugar certo. O nome do lugar é Siquém. Josué leva o povo para afirmar o compromisso, para encorajar o povo a permanecer fiel ao Deus das promessas, da libertação. Aliás, o nome Josué significa Salvador também. Reúne em Siquém. E agora está a mulher samaritana no conflito, sem saber aonde adorar, quem é o verdadeiro Messias. De repente, é nesse mesmíssimo lugar que o próprio Jesus diz: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A adoração não é nem lá e nem cá. Chegará um dia que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí ela diz assim: pois é, eu já sei disso. Inclusive, é quando o Messias chegar. E aí Jesus faz... Imagina Jesus olhando e falando: pois é, aqui estou. Aonde acontece isso? Em Siquém. A promessa viajou de Ur até Siquém. Josué reúne o povo em Siquém. O próprio Messias, a promessa de Deus, une e traz em Siquém, inclusive um povo que era rejeitado, odiado pelos judeus. Ele une também em Siquém. O Salvador se manifesta à mulher samaritana em Siquém. Isso é pura geografia, é unir os fatos bíblicos, é enriquecer a leitura das Escrituras Sagradas a partir desses fatos geográficos tão importantes. Quando a gente lê com esse olhar geográfico, você começa a relacionar os acontecimentos, os lugares. É impressionante, eu sou apaixonado por geografia e história bíblica. Com isso a gente termina essa nossa quarta aula desse módulo de geografia bíblica. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Aqui nós falamos sobre a cultura que os escritores e os leitores tinham em comum, a geografia que eles tinham em comum, a língua que eles tinham em comum. Falamos sobre o mapeamento. Falei tanto de mapa, mostrei tanto mapa para você que eu espero que você tenha hoje, a partir de agora, você olhe para a Bíblia com esse olhar de mapas, não é? E por fim a gente terminou falando sobre Siquém, que ao meu ver é uma cidade muito importante e com uma riqueza incrível no plano da salvação, no desdobramento do plano da salvação, no estabelecimento do povo na terra prometida, na revelação do Messias, Jesus como sendo o Messias e o Salvador para a mulher samaritana. Enfim, foi esse o tema da nossa quarta aula desse módulo de Geografia Bíblica. Deus lhe abençoe e até a próxima aula.